Sim, são exatamente 4h20 da manhã e eu estou gravando o react porque eu não consegui segurar a vontade. Eu podia muito bem estar dormindo nesse exato momento, acordar para poder comentar sobre essa música e obviamente sobre o jogo do Brasil, mas eu tô no hype, eu tô ainda muito empolgado com a partida, então vamos lá. Temos o vídeo para ver do Fute Paródias e também vou comentar um pouco sobre o jogo do Brasil, tá bom? Só que também nesse cantinho aqui deve estar aparecendo a enquete para vocês votarem. Por favor, votem, porque no domingo eu quero fazer livezinha assistindo algum jogo de futebol e eu tô muito em dúvida se eu vou pra Fla-Flu ou se eu pego o Senegal e Egito, que é a final da Copa Africana de Nações, porque a gente vai ter lá contra a Mané. Então, pelo amor de Deus, me ajuda a decidir, porque eu tô muito na dúvida, tá bom? Mas vamos lá, gente, em 1, 2, 3. É o Fute, vai Celeste, é camarinho envolvente. Tem que aturar a seleção, os menores jogam demais. Se eu cornetei o Titão, hoje eu já nem me lembro mais. Tem que aturar a seleção, que amassou o Paraguai. Tipo Popó e Whindersson, porrada até não dá mais. Toma uma, toma duas, toma três, toma quatro, vai. Camarida, deu na bunda dos freguês do Paraguai. Pode criticar, mas trago verdades pro seu paladar. Nossa canarinha tá assassina e almoçou mais uma presa com farinha. Te tirou do caixão, deu pro Coutinho outra chance. Golaço. Olha o lance, não tem que alcance. Agora é sem nenhuma dependência. Nós temos o bonde da adolescência. O Rafinha caprichou na indecência. Chama a censura com muita urgência. O Antony voa aqui, nem quero. Esse tapa nojento. Quem para o ataque de verde e amarelo, com a frieza de uns 10 sub-0. Tem que aturar a seleção, os menores jogam demais. Se eu cornetei o Titão, hoje eu já nem me lembro mais. Tem que aturar a seleção, que amassou o Paraguai. Tipo Popó e Whindersson, porrada até não dá mais. Em Malvadão vai causando tumulto com dibres que lembram conteúdo adulto. Tu sabe, os meninos aprenderam com o bruxo feitiço pra rabiscar 1000 por minuto. E agora, dei a reserva de luz. Nossa, quem sai pra entrar o maluco? Olha, Couto voando com tudo. Droga, vão deixar o Tite caduco. Ó, se os meninos correr, sobe na moto e tenta deter. Nosso ataque tá correndo tanto que a PRF é capaz de prender. Ó, os cafona vão dizer que a zica vai bater, mas esse Hexa tá encaminhado, não tá dando mais pra gente esconder. Tem que aturar a seleção, os menores jogam demais. Se eu conectei jogaram pra caralho. Eu já nem me lembro mais. Tem que aturar a seleção, que amassou o Paraguai. Tipo Popó e Whindersson, porrada até não dá mais. Toma uma, toma duas, toma três, toma quatro, vai. Camarida, deu na bunda dos freguês. Foi lindo! Vamos lá, porque eu tenho muito o que falar nesse final, tá? Muito. Se prepara para uma monografia agora. Para começo de conversa, quero falar um pouquinho sobre a tática do Tite, tá? Não para essa partida, mas no geral como um todo. Quem já viu vídeos meus comentando sobre os jogos da seleção, quem já viu minhas lives assistindo o jogo da seleção, sabe o quanto que o Tite me incomoda num quesito muito específico. Que é a mania que ele tem de querer colocar um jogador que joga numa posição e joga com uma função tática no clube diferente da função que ele quer que o jogador exerça na seleção. E isso é muito prejudicial. Muito, mas muito prejudicial para a formação ou para a estabilidade de um jogador a nível de seleção brasileira, porque simplesmente o jogador vai jogar na função que ele não está acostumado, não tem tempo de treinamento para o Tite guiar tudo bonitinho, porque são tipo 3, 4 dias de treinamento. Não adianta, se fosse num período para a Copa do Mundo até que dá para se entender, porque você consegue passar essa informação, você consegue fazer essa adaptabilidade com mais tranquilidade, mas assim não dá certo, tá bom? E isso a gente já pode se encaixar direto no Coutinho, mas eu não vou falar sobre o Coutinho ainda. Vou só finalizar esse meu ponto aqui sobre essas posições, que é o seguinte. No jogo de hoje o quê? No jogo de terça-feira, cada jogador jogou, os titulares, cada um jogou a sua função que ele exerce no clube, tá? Fabinho,
Coutinho, monstro. Paquetá, Vinícius, Cunha, o Rafinha, aí entrou o Antony, entrou o Rodrigo, tá ligado? Todo mundo do seu jeito. Até mesmo o Alex Telles, o próprio Daniel Alves. Então, tipo, todos os jogadores jogaram como eles estão acostumados a jogar no seu dia a dia. E o Tite é inteligente. O Tite sabe, tem inteligência suficiente para adaptar as funções desses jogadores para a tática da seleção brasileira. Ele tomou vergonha na cara, fez o que eu reclamo há anos e deu certo, né? Tá certo que foi apenas um Paraguai da vida, um nono colocado, mas deu certo. Segundo, vamos falar aqui de Philippe Coutinho. Para quem acompanha os meus vídeos também, desde a época lá do escritório e tal, que para quem não sabe, eu aposentei o meu escritório para que se transformasse no quarto da minha sobrinha, tá? Para quem não sabe, eram 2 casas no mesmo terreno e o escritório que eu usava era uma sala abandonada que tinha lá no puxadinho do meu primo. Aí a esposa dele engravidou, eu falei, não me importa, deixa eu trago tudo pro meu quarto mesmo, então aqui, até hoje, tá? Eu gosto muito do Coutinho. Gosto muito. Eu tinha um quadro do Coutinho no meu cenário lá no escritório. Só que ele é um jogador e, mano, como eu falei, se encaixa. Esse problema com relação ao Coutinho se encaixa no que eu acabei de falar sobre o Tite, tá? No Barcelona, o Barcelona nunca teve um estilo tático onde o futebol do Coutinho, o estilo de jogo do Coutinho conseguiria se encaixar, tá? Se você for parar pra pensar um pouquinho, voltar um pouquinho no tempo, ele era um reserva de luxo no Bayern de Munique, não era? Mas não funcionava, não fazia gol, não dava assistência pra caramba. Por que deu tão certo no Bayern de Munique, mesmo sendo apenas um reserva, e no Barcelona não funcionava? Porque ele jogava numa função que as suas características eram valorizadas e dava certo, tá? Não é à toa que o Gerrard trouxe ele para Aston Villa nesse período de empréstimo e em pouco tempo tá começando a dar resultado. Verdade, isso é mais pura verdade. Eu particularmente não era a favor da convocação do Coutinho para esse jogo, justamente porque tá fora de ritmo de jogo, tá voltando agora. Não que eu duvide da capacidade técnica do Coutinho, justamente porque vocês já sabem, eu sou fã. Eu tinha um quadro do Coutinho no meu cenário do canal, tá ligado? Eu achava que não merecia agora. Só que ele calou a boca de todo mundo. A minha e a de milhões de pessoas pelo mundo todo. Não só do Brasil, mas pelo mundo todo, tá bom? Bota o Coutinho numa função ali, na posição dentro de campo que possibilita que ele seja o criador. Dá esse espaço, dá essa responsabilidade pra ele. Ele vai conseguir criar. Pra mim foi o segundo melhor jogador da partida. Só perdeu pro Marquinhos por conta das 2 assistências. Só que o Fabinho, ó, vem grudado ali, porque o Fabinho jogou horrores, tá bom? E agora vamos pro meu terceiro tópico. É muita coisa que eu tenho pra falar sobre esse jogo, e por isso que eu não aguentei de vontade. Tô gravando esse vídeo às 4 da manhã, tá? Vinícius Júnior. Sim, nós sabemos que o melhor brasileiro na Europa no momento é o Vinícius Júnior, com toda a certeza do mundo. Só que eu comentei umas coisinhas do ano passado e no final das contas, pelo visto, eu tô certo? De novo, né? Que milagre é esse que o Moreno está certo de novo quando se trata de futebol? Nossa! Vinícius Júnior, ele é um jogador que ainda precisa melhorar, principalmente quando se trata de tomada de decisão. Não quero que o Vinícius seja um jogador perfeito, pelo amor de Deus, até porque nenhum jogador do mundo é perfeito. Nem Pelé foi um jogador perfeito. Nem Pelé, tá? Mas é algo que ele ainda precisa se desenvolver, tá? Ele hoje é um destaque no Real Madrid porque a bola chega nele o tempo todo. A bola passa por ele o tempo todo. Se você parar para prestar atenção nos jogos do Real Madrid, ele ainda toma algumas decisões meio idiotas, acaba vacilando de vez em quando em coisas que teoricamente são muito óbvias que um jogador de um
de um patamar elevado, um patamar acima, nível tipo Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Benzema, Lewandowski, esse pessoal tomaria a decisão certa e ele toma a decisão errada. Tipo, eu sinto esse problema de tomada de decisão também por parte do Mbappé, tá? De vez em quando. O Mbappé já erra um pouco menos, mas o Vinícius ainda erra bastante. E dá muito certo o Vinícius no Real, porque a bola vai pra ele o tempo todo, tá? Então ele pode errar, ele erra, mas quando acerta, é um acerto gigantesco, tá? E também o Vinícius é um jogador que passa ou passou por muitos momentos de pressão, desde que saiu da base. Jogou no Flamengo, foi uma pressão absurda pra caralho, demorou um tempo pra ele se adaptar. Chegou no Real Madrid, a mesma coisa, demorou um tempasso pra se adaptar e deixar de sentir o peso da camisa. Então, é totalmente esperado e totalmente normal o Vinícius ainda ser instável com a camisa da seleção brasileira, porque ele não é um jogador totalmente sangue frio, ele sente essa responsabilidade, ele sente a pressão de leve, então ele precisa ter um tempo pra se sentir confortável com a camisa da seleção, e aí por consequência ele vai ficar menos nervoso para tomar decisões em momentos importantes das partidas, vai acabar errando menos e vai dar cada vez mais certo. E eu honestamente acho que se der tempo ao tempo, o Vinícius tem tudo para ser o discípulo do Neymar, por receber esse bastão quando o Neymar agora, o Neymar tá entrando na fase dos 30, né? Então é preciso dar tempo ao tempo. Vinícius merece jogar bastante? Merece, tá? Só que vamos com calma, é natural. É natural ter esses desequilíbrios de vez em quando, como a jogada lá, por exemplo, do passo do Coutinho, que ele saiu na cara do goleiro, que ele carregou demais. Mas não é à toa que tipo, teve outro momento que ele foi genial para acertar o passo do Rafinha pro Rafinha, e o Rafinha acabou chutando pra fora. É normal, calma, as pessoas precisam ter paciência, tá? Eu ainda não considero o Vinícius um jogador com potencial para disputar prêmio de melhor do mundo por enquanto, justamente por conta disso. Se o Vinícius melhorar essa tomada de decisão, cara, ele sim tem chance de, ainda mais aproveitando que essa fase de Messi e Cristiano Ronaldo tá acabando, os dois estão próximos de se aposentar, ele ser o brasileiro para concorrer. Isso se o Antony não estourar, né? Porque, cara, particularmente, a gente sabe o quão imprescindível foi o Rafinha nos últimos jogos da seleção brasileira. Só que, cara, o que o Antony tá fazendo, principalmente de novembro pra cá, é algo mágico. É mágico. O Rafinha é bom? É, mas o Antony é mágico. O Antony é muito mágico, cara. Um Antony bizarro. Não só o Antony, mas o Fabinho tá tendo uma temporada sensacional. Cara, eu fiquei muito feliz com a partida do Alex Telles. O Paquetá muito bem taticamente, bizarramente incrível taticamente. Matheus Cunha, velho, o jogo foi fluido, o jogo foi maneiro demais de se assistir. Eu senti muita felicidade de ver um jogo da seleção brasileira novamente, velho. Muita felicidade. E agora que você tem até, né, Matheus Cunha, tem muita gente que fica, mas será que o Matheus Cunha merece mesmo ser titular da seleção brasileira? É reserva no Atlético de Madrid, tá mostrando alguma coisa realmente útil? Gente, eu dei umas pesquisadas aí nas últimas semanas, tá? Por conta própria e obviamente usando o tradutor do Google, porque eu não sou fluente em espanhol, mas tem setoristas do Atlético de Madrid na Espanha que estão chamando o Simeone de burro, porque simplesmente ele insiste em Suárez e João Félix, que estão passando por uma fase muito abaixo da média de desempenho pelo Atlético de Madrid. Tem muito jornalista espanhol que defende o Matheus Cunha e o Ángel Correa como titulares do Atlético por conta do desempenho deles recentes, tá? Não só o Matheus tá fazendo muita assistência, fazendo gol decisivo, salvando o Atlético em várias ocasiões, mas o próprio Ángel Correa, o argentino,
tá decidindo bastante também. Não é à toa que o próprio Angel voltou a ser convocado para a seleção argentina, né? Os dois estão numa fase muito boa. E eu honestamente eu sinto também que o Matheus tem aquele cacuete, sabe? Justamente pelo aquele meu primeiro ponto que eu conversei com vocês, tá bom? De você botar o jogador dentro da seleção para cumprir a função que ele cumpre dentro de campo, pelo clube, sabe? O Firmino é um falso 9. O Firmino não joga dentro da área. E quando o Tite bota ele pra jogar dentro da área, ele some ou o brasileiro xinga pra caralho. Gabriel Jesus, não vamos nem citar, né? Ele até pode jogar como um atacante, joga, mas não um atacante de área. É a mesma coisa que eu sinto do Gabigol. Gabigol tem aquele poder de decisão? Tem. Tem aquela finalização que bota medo? Tem. Mas não é aquele cara que bota pressão, que causa aquela preocupação nos zagueiros adversários. Um Gabigol de centroavante, não é na verdade centroavante, é apenas um atacante. Ele sai, vem buscar a bola, aí abre pra esquerda, abre pra direita. Ele não tá ali o tempo todo, ele não causa aquele medo constante nas defesas adversárias. Quando eu tô falando isso, tô falando sobre seleção brasileira, tá? Não é à toa que a marcação continua sendo mais intensa em Neymar e Rafinha, ou Neymar e Antony, Vinícius Júnior e Antony, a dupla como você quiser, tá? Mas com relação, quando temos o Matheus Cunha, ele é aquele cara que beleza, ele de vez em quando sai, participa para fazer os passes, mas ele tá fazendo aquela presença constante dentro da área. Essa função de ter um cara ali dentro da área e causa essa preocupação constante, facilita a vida do ponta esquerda, do ponta direita, o Paquetá que chega constantemente, a vida fica mais fácil para os nossos pontas, tá? Então eu acredito que com as opções que a gente tem agora, o Matheus Cunha seria o melhor taticamente para ser o titular da seleção brasileira, tá bom? E aproveitando aqui, puxar mais um parênteses, e eu espero que seja o último parênteses desse vídeo, porque eu tô falando há muito tempo, tem 17 minutos de gravação aqui, né? Arthur Cabral. Eu venho falando dele há um bom tempo, a gente teve a convocação dele no final do ano passado, mas o Tite burramente não testou, né? O jogador do Basel foi um dos 10 jogadores que mais marcou gol em toda a Europa pelo clube suíço. E foi contratado agora pela Fiorentina para substituir o Vlahovic, né, que foi contratado pela Juventus. Então vai ser um excelente teste para o jogador brasileiro. Tomara que ele tenha um bom desempenho, porque muita gente ficou, mas esse Arthur Cabral, pô, tá jogando na Suíça, não faz, tipo, Suíça não é nada, Liga Suíça não é nada. Beleza, ok, até concordo contigo que a Liga Suíça é mais fraca do que 100% das ligas mais famosas da Europa, mas, cara, é a chance dele agora. E se ele conseguir se adaptar bem à Fiorentina e for convocado, não me venha com essa de mas joga na Fiorentina, joga no italiano, o jogador italiano é mais fraco que as outras ligas. Não, esse é realmente um bom teste para ele. 1,86m de atacante forte, pode ser uma excelente opção pra gente, pra Copa do Mundo, de ter ali dentro da área, porque é o que eu sempre, não é que eu sempre falo, isso aqui eu comecei a notar e falar bastante nos vídeos sobre a seleção brasileira no final do ano passado. A gente precisa ter mesmo um atacante que faça essa função dentro da área, que cause essa preocupação para facilitar a vida dos nossos pontas. E cara, Gabriel Jesus não sabe fazer isso, Firmino não sabe fazer isso, e o Gabigol, pra mim, ele pode fazer essa função, mas não faz tão bem quanto o Matheus Cunha, tá? Atualmente, lembrando, estou falando sobre a fase atual dos jogadores. A fase atual do Matheus Cunha, pela função tática que ele tem, pra mim, faz dele merecedor de ser o titular da seleção brasileira. A fase atual, ok? E antes de fechar o vídeo, eu só quero falar pra vocês aqui a escalação que, pra mim, hoje, se a Copa do Mundo começasse hoje, eu começaria a Copa com
Ederson ou Everton no gol, qualquer um dos dois pra mim, eu tô satisfeitíssimo. Eu não quero o Alisson de jeito nenhum, o Alisson tá muito mal, tempo de bola horrível, saindo muito mal do gol, cometendo umas falhas bestas. Eu quis dar um soco na cara do Alisson algumas vezes durante a partida contra o Equador, tá bom? Não tenho o que fazer, cara, é foda, mas o vovô olímpico fez muito bem as partidas dele durante essa semana. O Danilo seria uma boa opção, taticamente, sim, para dar mais liberdade para Alex Telles, beleza, mas o Olímpico tá ali pau a pau com o Danilo, qualquer um dos dois ali que vier, beleza. Marquinhos e Thiago Silva, incontestavelmente. São 4h40 da manhã, os cachorros estão latindo, meu Deus do céu, do nada, brigando, velho. Thiago Silva e Marquinhos, inegavelmente, tá? Os caras estão muito bem. Eder Militão tá numa boa temporada, tá? Mas nos últimos meses começou a cometer uns erros meio bestas pelo Real Madrid. Então, pra mim, Thiago Silva e Marquinhos, não importa a idade do Thiago Silva pra mim, tá bom? Alex Telles de lateral esquerdo, nem penso duas vezes. Gostei do que apresentou no jogo agora contra o Paraguai. Meio campo, easy. Casemiro e Paquetá ali como dois, tipo, Casemiro primeiro volante, Paquetá um MC, né? Aí com o Coutinho de meio, Neymar na ponta esquerda, Antony na ponta direita e Matheus Cunha de centroavante, tá? E sim, eu mesmo com o Neymar machucado, prefiro ele do que o Vinícius Júnior, justamente pelo que eu falei pra vocês. O Neymar não sente mais o peso da camisa, o Neymar é centrado, o Neymar ele já tem aquela experiência que é necessária para titularidade e que eu sinto que uma hora ou outra vai chegar pro Vinícius Júnior, mas hoje para mim não dá, tá? Pro Vini, para mim ele ainda tem alguns pontos específicos para melhorar, mesmo eu adorando ele. Só que para mim é Neymar, Antony e Matheus Cunha. É assim que eu começaria o primeiro jogo de seleção pela Copa do Mundo de 2022, se fosse hoje, tá bom? E aí, depois de toda essa monografia, essa apresentação de TCC pra vocês, né? Eu encerro esse vídeo por aqui. Valeu, falou e eu fui.